Salve, salve! Hoje a gente vai falar sobre a emancipação política do Brasil. Vamos lá? No Brasil dos tempos coloniais, a opressão da metrópole também gerou manifestações de descontentamento e revoltas. O aumento da opressão metropolitana no final do século XVII e início do século XIX contribuiu para a ocorrência de vários movimentos de rebeldia, entre os quais cabe citar a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana. Em 1788, chegou a Minas Gerais um novo governador, que tinha sido encarregado de lançar a derrama do Quinto do Ouro e investigar a vida dos devedores da Fazenda Real. O clima de revolta tomou conta da população. Em Vila Rica, um grupo de homens ricos e influentes, inspirados nos princípios iluministas, planejou uma conjuração contra a metrópole. Os rebeldes desejavam proclamar a República em Minas Gerais. A revolta não chegou a acontecer. O movimento foi denunciado e os principais envolvidos foram perseguidos. A maioria dos rebeldes foi condenada ao degredo, o exílio. A Conjuração Baiana teve o objetivo de independência e ocorreu em Salvador, onde no final do século XVIII a riqueza achava-se concentrada e contrastava com a enorme pobreza da maioria dos habitantes. Os impostos abusivos também contribuíam para aumentar a insatisfação social. Como muitos dos participantes exerciam também a função de alfaiate, o ofício de alfaiate, essa conjuração ficou conhecida também como Revolta dos Alfaiates. Enquanto isso, na Europa, vigorava o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, que proibiu o comércio com a Inglaterra. O príncipe português Dom João desobedeceu à proibição. Em represália, Portugal foi invadida pelas tropas francesas. A transferência da corte já era pensada há muitos anos, e diante da invasão, em 1807, Dom João e cerca de 10 a 15 mil pessoas se mudaram para o Brasil com a escolta da marinha inglesa. A comitiva chegou ao Brasil em 22 de janeiro de 1808. 6 dias depois, decretou a abertura dos portos às nações amigas. Em troca de proteção dada à família real portuguesa, o governo de Dom João assinou com a Inglaterra, em 1810, acordos que asseguravam um conjunto de vantagens e privilégios aos ingleses: o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Uma vez instalado, o governo de Dom João empenhou-se em modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Instalaram-se importantes órgãos políticos e administrativos e instituições científico-culturais. Ainda durante o governo de Dom João, assistiu-se à chegada da missão artística francesa. Em 1815, Dom João elevou o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. O governo de Dom João ofereceu emprego e apoio à elite centro-sul, mas isso tudo a um custo muito alto. Os habitantes das terras brasileiras tiveram de pagar cada vez mais impostos, o que gerou uma insatisfação generalizada. Em Pernambuco, além dos impostos, a população criticava o controle dos portugueses sobre o comércio varejista e a preferência dada a militares portugueses, em caso de promoção. Nesse ambiente tenso, em 1817, um grupo de militares começou uma rebelião que depois expulsou o governador. No poder, os rebeldes proclamaram a República Pernambucana. No entanto, durou apenas 2 meses. O governo de Dom João enviou soldados e navios de guerra para reprimirem e vencerem a rebelião. Enquanto no Brasil, Dom João VI e seus colaboradores desfrutavam de poder e privilégios, em Portugal, a população enfrentava um misto de depressão econômica e caos político. Reagindo a essa situação, liberais portugueses, inspirados no ideário iluminista, promoveram a Revolução do Porto, no ano de 1820. Isso motivou a volta de Dom João VI para Portugal, mas agora com seus poderes limitados por uma Constituição. Dom João resolveu regressar em 26 de abril de 1821, deixando Dom Pedro no Rio de Janeiro, o príncipe regente. Dom Pedro assumiu em meio a uma profunda crise financeira. Além disso, os deputados portugueses haviam aprovado em Lisboa 2 importantes decretos, que praticamente anulavam a autoridade de Dom Pedro. No Brasil, teve início uma campanha visando a permanência de Dom Pedro e o rompimento com Portugal.
Assim, no dia 9 de janeiro do ano de 1822, depois de receber um manifesto pela sua permanência, Dom Pedro anunciou sua decisão de permanecer no Brasil. Ainda em agosto, Dom Pedro viajou a São Paulo e voltava de Santos, quando recebeu as cartas das cortes portuguesas, que ameaçavam iniciar uma guerra, caso o príncipe não voltasse para lá. Dom Pedro optou em romper com Portugal. Em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga. A emancipação política do Brasil foi liderada pela elite centro-sul, interessada em manter a liberdade do comércio, ampliar a autonomia administrativa e conservar seus privilégios. Isso ajuda a explicar por que o projeto de independência vitorioso manteve a monarquia, a escravidão e a restrição do exercício da cidadania.